Hoje vamos atentar para as lições do capítulo 3 dessa carta. A palavra de Deus em Filipenses 3 nos diz o seguinte: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar novamente? Pai, estamos diante da Tua palavra, necessitamos da intervenção do Teu Espírito para amolecer, quebrantar o nosso coração. Por vezes, ó Deus, chegamos à Tua casa, isto é, a reunião do Teu povo, com preocupações, com inquietações, ou mesmo distantes do Senhor. Mas a Tua palavra é poderosa, porque é Tua. Ela é viva e eficaz. Ó Deus, aviva-nos através dela. Mas para isso é necessária a intervenção do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a extrair e a colocar em prática as lições desse capítulo 3, dessa carta inspirada do apóstolo Paulo à igreja de Filipos e a todo o Teu povo, porque foi preservada pelo mesmo Espírito. Oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Alegria é o tema que perpassa, que atravessa essa epístola. Paulo menciona várias vezes alegria, ou regozijo, ou contentamento. Se a gente tivesse que escolher um versículo
especial, o mais conhecido da carta aos Filipenses, talvez aquele versículo no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, talvez esse versículo seja aquele que mais está associado a essa epístola. Baseado nessa epístola, o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livro intitulado Ladrões da Alegria. A gente está projetando aqui a capa do livro. E é interessante porque, a partir dessa carta, fala muitas vezes de alegria, o pastor Hernandes teve essa sacada, essa boa ideia de destacar os ladrões da alegria. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo está preso em Roma. Então, as circunstâncias, por vezes, podem roubar a nossa alegria no Senhor. No capítulo 2, Paulo menciona as pessoas. Nós estudamos esse capítulo no domingo passado. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Então, quando as pessoas se esquecem de Cristo, elas se tornam egoístas, se tornam interesseiras e não valorizam as demais, que são suas irmãs na fé. Então, as pessoas, por vezes, geram dificuldades, problemas e às vezes a gente se entristece pela ação das pessoas. Ou pode passar o contrário, as nossas ações podem vir a entristecer outros. Então, as pessoas, além das circunstâncias, podem roubar a nossa alegria de servir a Deus. No capítulo 4, Paulo menciona a ansiedade. A ansiedade. Lá em casa, o nosso pequeno Timóteo, ele já apresenta sinais de ansiedade. Por exemplo, a gente, ontem, a Carla foi à casa de uma amiga, e nessa casa tem piscina, tem cama elástica, a gente nem fala para ele. Isso foi na parte da tarde, a gente nem anuncia na parte da manhã, porque senão ele vai ficar cada minuto. Já chegou a hora? Está na hora? Se falar na sexta, ele vai. A primeira coisa que ele vai falar no sábado de manhã, quando ele acordar, é: vamos para casa, vamos para a piscina. Então, a gente evita antecipar as coisas, para a gente também não perder a paciência de toda hora ter que responder a criança, não é? Mas isso acontece não apenas com as crianças, ou com algumas delas, isso também acontece com criança crescida, né? Com gente grande. Às vezes a gente está aqui, mas a cabeça está naquela entrevista, naquele processo, naquela audiência, tá? Naquela resposta de emprego, certo? Enfim, não é? Então, por vezes, a ansiedade pode roubar de nós a paz que excede todo o entendimento. Então, as circunstâncias, as pessoas, a ansiedade. E no capítulo 3, qual é o ladrão? Que elemento, que fator pode roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria de servir a Deus? O pastor Hernandes menciona que os bens materiais, as coisas terrenas, notem no versículo 19, que quando Paulo está falando dos inimigos da cruz, dos falsos mestres, ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, com os bens materiais, com o lucro, com o dinheiro. Eles não querem servir as pessoas, eles querem se servir das pessoas. Então, os bens materiais podem também roubar nossa alegria. Este ladrão, os bens materiais, as coisas terrenas, esse ladrão está associado aos maus obreiros, a esses inimigos da cruz que Paulo menciona já de cara aqui nesse capítulo, né? No versículo 2 ele fala: acautelai-vos dos cães. Aqui ele está usando uma figura de linguagem, aqui os cães são esses falsos mestres. Acautelai-vos dos maus obreiros, são esses maus obreiros, os da falsa circuncisão. Esses são os inimigos da cruz, esses são os
que estão na igreja apenas para tentar explorar, sugar, se servir das pessoas. Na nossa época, está cheio desse tipo de gente em supostas igrejas. Na época do apóstolo Paulo já existia esse tipo. Sob essa perspectiva dos maus obreiros, o capítulo 3 nos apresenta duas principais ou maiores lições. Paulo vai, primeiramente, alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres, desses maus obreiros, e dos seus falsos ensinamentos, por um lado. E a segunda lição, até fazendo contraste com os maus obreiros, Paulo vai falar qual é o modelo de liderança que agrada a Deus, qual é o modelo de liderança que a gente deve primar, imitar e que a gente deve buscar ser para ser bênção na vida do povo de Deus. Então, essas são as duas lições que nós vamos destacar hoje à luz desse capítulo 3 de Filipenses. A primeira lição: cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinos. Então, esses cães, esses maus obreiros, esses do partido da falsa circuncisão, esses inimigos da cruz, mencionados nesse capítulo. E esses maus obreiros, eles entregavam à igreja veneno misturado com a comida. Eles entregavam à igreja não a sã doutrina, mas ensinamentos errôneos, equivocados, que prejudicam e muito a vida das pessoas. Vocês não podem imaginar a quantidade de gente que sofre, a quantidade de gente que é explorada, a quantidade de gente que é enganada, a quantidade de gente que tem a sua vida e a sua família destruídas porque deram ouvidos a sermões, a estudos, a mensagens que não se baseiam na palavra de Deus, mas sim em ideias, em devaneios, em visões supostamente espirituais. Não vou abrir aqui o parlatório, mas no meio evangelical brasileiro, ou seja, quando a gente considera assim, o universo chamado evangélico, tem de tudo. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, nesse universo evangélico, tem gente que às vezes separa do seu cônjuge. Por quê? Porque um irmão ou irmã da igreja teve uma revelação dizendo que é para ele separar. Tem gente que entrega tudo que recebe, todo o salário. Vende o carro, vende a casa, acreditando que quanto mais a pessoa depositar no gasofilaço da igreja, mais bênçãos ela vai receber. É o toma lá da cá. Quanto mais eu entregar para Deus, mais eu vou receber de volta. Então tem de tudo. Tem gente que não vai ao médico, não faz tratamento, não toma remédio por acreditar no quê? Por acreditar que a sua enfermidade é uma enfermidade espiritual. E a pessoa, ela não precisa, segundo aquilo que ela absorve, de outro tratamento, senão de um tratamento espiritual. E aí ela não busca o médico, não busca o tratamento, não toma a medicação e acaba morrendo. Ou às vezes tendo uma vida limitada. Por quê? Porque deu ouvido a pregações, a mensagens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, esse tipo de perigo era presente na vida da igreja de Filipos, assim como de outras igrejas. E os alertas contra falsos mestres aparecem em vários lugares na Bíblia e no Novo Testamento. Jesus fala, dos falsos mestres no capítulo 7 de Mateus. Também na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 e 2, esse perigo é mencionado e a gente poderia aqui elencar, listar vários textos. E alguns são identificados. No capítulo 13 de Atos, tem um tal de Bar Jesus, judeu mágico, falso profeta. Diótrefes, mencionado na terceira epístola de João, que queria ser o dono da igreja, e não entregava as cartas que o apóstolo João
enviava à comunidade, por quê? Porque ele queria ter a primazia e chegava ao ponto de expulsar aqueles que não eram simpáticos a ele. Por quê? Porque se comportava como se fosse o dono da igreja. Então, no próprio Novo Testamento, a gente tem vários alertas relacionados aos falsos mestres, aos maus obreiros, e inclusive alguns que são nomeados. Em nossos dias, o que mais há são falsos mestres ensinando a TV. Você liga a TV, canal aberto. Sobretudo em alguns canais, né, aí que certas supostas igrejas compraram horário nobre. Você liga, olha a quantidade de heresia, a quantidade de veneno que é despejado na casa das pessoas, é impressionante. Então, o que há mais em nossos dias são falsos mestres ensinando a TV, rádio e internet. Às vezes, quando chega alguma mensagem de WhatsApp com uma corrente, com uma cadeia espiritual aí, para você reproduzir, vai repassando. Corrente, cada absurdo. Então, hoje isso é muito comum. Através deles, ou seja, desses falsos mestres, veneno vem misturado à comida e, dessa maneira, heresias e distorções da palavra de Deus são disseminadas. Um exemplo muito comum em nosso contexto brasileiro é a teologia da prosperidade, que é justamente isso, né? Quanto mais você entregar, quanto mais fé você tiver, creia nas promessas, Deus vai te dar cura. Aí tem a noite dos desempregados, a noite dos divorciados, a noite dos desesperados, a noite dos solteiros. Venha para a fogueira santa, venha passar debaixo do portal da esperança, Arca da Aliança, Templo de Salomão. Aliás, para você ir ao Templo de Salomão, lá em São Paulo, você tem que pagar. Não é grátis. Você não vai ver o Templo de Salomão aqui no Brasil de graça, não. Aí tem o comércio da fé. Água do Rio Jordão. Essa folha aqui da oliveira que está lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. A menorá, aquele candelabrozinho. Vocês não imaginam a quantidade de dinheiro que o pessoal arrecada vendendo essas, entre aspas, relíquias sagradas. Vocês não imaginam a quantidade de caravanas do mundo inteiro que vai a Jerusalém. As pessoas motivadas por esse comércio sagrado, porque elas querem ser batizadas nas águas do Rio Jordão, porque elas querem subir no Monte Sinai, porque elas querem estar no monte onde Jesus proferiu as bem-aventuranças. Então, isso é muito explorado. Na maioria das vezes, o que está por trás disso é o interesse comercial. Tem lobos camuflados, travestidos de ovelha, que querem, na realidade, só mesmo limpar a tua conta, meter a mão no teu bolso. Essa ameaça dos falsos mestres se apresentou à igreja de Filipos. E essa foi a primeira ameaça, primeiro problema doutrinário que a igreja cristã enfrentou. Qual? Dos judaizantes. A primeira ameaça que o cristianismo enfrentou foi o erro judaizante. Isso a gente vê, por exemplo, no final da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, quando eles regressam ao ponto de partida, a Antioquia, surge o debate sobre a questão da obediência aos ritos da lei de Moisés, aos rituais cerimoniais do Antigo Testamento. Então, houve um debate e aí é tomada a decisão de ir a Jerusalém. Paulo e Barnabé vão com outras pessoas a Jerusalém para ouvir os presbíteros. Está narrado em Atos 15. E ali a igreja vai discutir o assunto. Se os gentios, aqueles que não eram judeus, o pessoal da Grécia, o pessoal do que hoje é Grécia, do que hoje é Turquia, do que hoje é Síria, Damasco, Líbano, se esse pessoal que não era judeu, uma vez convertido à fé evangélica, uma vez que essas pessoas eram convertidas pelo Senhor, se era necessário que os homens, por exemplo, se circuncidassem.
se eles tinham ou não que seguir a dieta dos judeus. Não pode comer carne de porco, não pode comer qualquer carne onde haja sangue. Se tem que evitar determinadas situações, porque elas são impuras segundo a tradição dos anciãos. Então, houve esse debate. E a igreja decidiu o quê? Em Jerusalém, segundo Atos 15, que os gentios, os não-judeus, não tinham que obedecer essas coisas. Isso tinha a ver com o Antigo Testamento, isso tinha significado para os judeus, mas não para a igreja cristã. Mas, como o cristianismo é de origem judaica, por quê? Porque os primeiros cristãos eram judeus. E a primeira parte da Escritura é o Antigo Testamento, que se confunde com a história de Israel. Jesus mesmo é judeu. Na conversa com a mulher samaritana, ele disse, né, a salvação vem dos judeus. Então, o formato que a igreja do Novo Testamento teve, a igreja apostólica teve, é um formato judaico. O que é o culto cristão no Novo Testamento? É basicamente a adaptação da liturgia da sinagoga dos judeus. Tem leitura e exposição da Escritura, tem orações, tem músicas e tem, obviamente, os sacramentos, né, que Jesus instituiu, o batismo e a Santa Ceia. Os judeus realizavam a circuncisão. Então, o formato que a igreja do Novo Testamento tomou repete em muitas coisas a prática de culto, a liturgia do Antigo Testamento. Então, aqueles judeus que se converteram à fé cristã, eles tiveram dificuldade de separar a fé cristã, a doutrina do Evangelho, aquilo que era essencial da sua própria história, da sua própria tradição, da sua própria cultura. E não era fácil separar, a igreja levou bastante tempo. Então, esse problema dos judaizantes, né, de querer judaizar o cristianismo, foi a primeira ameaça. A gente percebe isso na igreja de Antioquia, na igreja de Jerusalém, na carta aos Filipenses, na carta às igrejas da Galácia, na carta a Roma. E na própria epístola aos Hebreus, a gente vê que a ameaça era mais forte. Por quê? Porque havia entre aqueles que receberam a epístola aos Hebreus, aqueles que estavam regressando ao judaísmo. E o autor dessa epístola condena isso. Vocês estão praticamente jogando no lixo o sacrifício de Cristo. O judaísmo, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, era sombra daquilo que já veio, daquilo que já aconteceu. Jesus Cristo já veio. Não é preciso vocês voltarem a essas coisas. Então, essa foi a primeira ameaça que a igreja enfrentou. Isso aí foi desde o início do cristianismo, ali a partir de Atos 2, até meados do segundo século, houve a ameaça da doutrina dos judaizantes. E ainda hoje, no seio da igreja contemporânea, Brasil, século XXI, existem concepções, prevalecem, ou ainda se mantêm concepções, ideias equivocadas, ou mesmo heresias relacionadas às questões judaicas. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em alguns círculos evangélicos, tem o ministério dos levitas. Tem ou não tem? Esse pessoal não entendeu a Bíblia. Acabou, gente. Os levitas foram uma tribo no Antigo Testamento responsável por todo o cuidado do templo, ou do tabernáculo, antes do templo, de todo o serviço religioso. Acabou o templo. Acabou aquela época em que Israel era uma teocracia. Acabou o ministério dos levitas. Mas tem igreja que, inclusive, às vezes, algumas igrejas, o pessoal do louvor são os levitas. Tem igreja que usa o shofar, o chifre do carneiro, porque acredita que esse é um instrumento especial. Tem igreja que você entra, você vê o candelabro, a menorá. Você vê a bandeira de Israel. Esse tipo de prática revela o quê? Uma incompreensão, um entendimento equivocado da herança judaica. Só um instantinho, meu irmão, já passo a palavra. Aí, em segundo lugar, isso a gente vê
aí no mundo evangélico. Mas mesmo entre nós, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque tem crente que ainda hoje pensa que o templo onde a gente está reunido é que nem o templo do Antigo Testamento. Nada a ver, irmãos. Esse templo aqui, ele só tem importância do ponto de vista espiritual enquanto a igreja está reunida. Durante a semana que isso aqui está vazio, é um espaço como qualquer outro. Não tem o valor que o templo do Antigo Testamento tinha, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, onde somente os sacerdotes podiam entrar no santo lugar, e o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Tem evangelho que ainda hoje pensa que existe Páscoa. A Páscoa terminou em Cristo Jesus. A gente pode falar de Páscoa cristã, desde que a gente entenda que aquilo que o Antigo Testamento diz sobre Páscoa se cumpriu no sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda para terminar, agora extrapolando ainda, saindo do contexto evangélico, já te passo a palavra, irmão. Existem os adventistas que guardam sábado e condenam aqueles que não guardam sábado e que seguem a dieta do Antigo Testamento. Todas essas questões que eu acabo de mencionar revelam o quê? Tem um ponto em comum. Revelam o quê? Uma falta de entendimento do Antigo Testamento e, de alguma maneira, essa falta de entendimento deságua, desemboca em ornamentações, práticas, exigência de cumprimento de coisas que já não tem porquê. Só um instantinho, o irmão pode trazer, Gustavo. Vai te passar o microfone para o pessoal escutar a sua pergunta, irmão. Aí, não, é ali para ele aqui, ó. Dos judaizantes? Ah, tá. Teologia da prosperidade. Entendi. Hum. É, certo. Com certeza. Com certeza. É porque os judeus, eles não proferem, né, o nome de Javé. Eles levam muito à risca, os judeus levam muito à risca o mandamento que diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Só que aí daí, para interpretar isso aí que chegou para o senhor, né, que alguém compartilhou, aí já bagunçou o coreto, né, já viajou na maionese. Certo? O Novo Testamento nos permite chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Agora, claro, a gente tem que ter cuidado para não falar o nome de Deus em vão, sem pensar nele. Sobretudo, né, nós que viemos e somos parte de uma cultura católico-romana. Quantos de nós não fala Vixe Maria? Nossa! Que nosso o quê, rapaz? Quantos de vocês, quando vão se referir àquela cerimônia, uma pessoa faleceu, não falam velório? Velório tem a ver com vela. A nossa alma, do ponto de vista cultural, social, ela é católico-romana. Quantidade de cidades e até estados no Brasil que levam o nome de santo, ou que tem a ver com a tradição, calendário católico-romano, Espírito Santo. Se não me engano, é São Sebastião do Rio de Janeiro, alguma coisa, não é? Então, isso está na alma da gente. Decodificar, se desacostumar,
É muito difícil. Muito difícil. A minha sogra, o costume dela de falar toda hora Vixe Maria, tem hora que Timóteo dela ainda está falando Vixe Maria. Mas não é só ela, não, né? Eu tenho uma expressão que é muito minha, assim, sei lá, né? A gente desenvolve umas coisas, não é? Quando acontece alguma... Dá um exemplo, né? Real do que aconteceu. A gente estava lá em Pirenópolis, a gente ficou lá 2, 3 dias, agora, no mês passado. Aí a gente estava no restaurante almoçando e se aproximou um pombo. E eu falei, sai demônio. Daqui a pouco, aí ok, espantei, daqui a pouco aparece um pombo, a Helena fala, sai demônio. Mas não terminou. Se passaram alguns dias brincando em casa, ela e Timóteo no quarto deles, ela fala, sai demônio. Aí eu, que é isso aí? Não, a gente tá brincando, é o gatinho, eu tô falando pro gatinho, sai demônio. Então, é muito difícil a gente cortar certos vícios, certas expressões. Então, voltando aqui para o ponto que você mencionou, né? O pessoal viaja na maionese, então é por isso que a gente valoriza a escola dominical e tem que mencionar essas coisas, como Paulo mencionou aqui, disse assim, essas pessoas são inimigas da cruz, são da falsa circuncisão, nós é que somos a verdadeira circuncisão, porque nós adoramos a Deus em espírito. Então, quer dizer, Paulo dá nome aos bois. Paulo não é politicamente correto, porque hoje, certo, tá chegando a situação está ficando tão crítica, tão difícil, daqui a pouco, até para falar a gente vai ter que pedir com licença, permissão. As pessoas, certo, se ofendem, ou supostamente se ofendem. Mas Paulo aqui ele é muito claro, né? E o evangelho ele tem que ser claro, a gente vai comentar isso mais à frente. Então, nessa perspectiva, esse é o perigo que é mencionado aqui nessa carta e que foi o primeiro problema, a primeira ameaça doutrinária para a igreja, o erro dos judaizantes. Mas, ao longo da história da igreja, ou seja, ao longo de 2000 anos de cristianismo, houve muitas outras heresias ou desvios doutrinários. Por exemplo, entre os séculos 2 e 3, o gnosticismo foi a principal ameaça. Pastor, agora complicou o meio campo. O que era esse negócio? O gnosticismo foi uma heresia que o pano de fundo, né, dela é o pensamento dos gregos. Como é que isso ameaçou a igreja? Efeitos práticos ou desdobramentos do gnosticismo. Os gnósticos não acreditavam que Jesus tinha vindo, assumido a forma humana, tinha se encarnado. Jesus só tinha aparência humana. Quem já viu alguns filmes, sabe um holograma? Uma projeção? Certo? Você vê ali, está vindo uma pessoa, você vai tocar, tua mão atravessa, porque só tem ali a aparência. Os gnósticos criam no docetismo, que é a ideia de que Jesus tinha uma aparência humana, mas ele não tinha corpo humano. Uma outra ideia do gnosticismo é que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, carrasco, é um Deus que pune, e o Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso, é um Deus de amor, é um Deus que acolhe. Então eles faziam um contraste entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, assim como também das Escrituras do Antigo Testamento e as Escrituras do Novo Testamento. Então o gnosticismo foi uma ameaça na vida da igreja, sobretudo nos séculos 2 e 3. No século XVI, o século da Reforma Protestante, a justificação pelas obras, que ainda é o coração do catolicismo. É por isso que os reformadores levantaram a bandeira da justificação pela fé. Nós não somos salvos pelas obras nossas, mas sim pelas obras de Cristo. Nós somos salvos pela fé, que é um dom de Deus. No século XVIII, o deísmo. O que é o deísmo? É aquela concepção filosófica que diz, que apregou o seguinte: existe um ser soberano, existe a grande mente do universo, o Gadu dos maçons. O grande arquiteto do mundo, o grande arquiteto do universo. Então, essa força motriz, essa primeira causa, criou o mundo, mas não se relaciona com o mundo. Certo?
essa força que os cristãos chamam Deus, segundo a concepção deísta. É como se Deus tivesse... É como um relógio, né? Que a gente dá corda. Deus criou o mundo, deu corda no relógio, no mundo. Um dia isso aqui, a corda vai acabar, esse mundo vai acabar. O Deus que criou o mundo, ele não se relaciona com a sua criação. Quer dizer, é um Deus transcendente, mas não é um Deus imanente que se relaciona. Isso também foi uma ameaça. Isso aí também capturou a mente, a atenção de muitos cristãos, tanto dentro do protestantismo como dentro do cristianismo. Na nossa época, contexto do século XX, XXI, revelações extra-bíblicas. Gente que acredita em revelação fresquinha direta de Deus, dentro e fora do meio evangélico. E aí é que é nesse contexto de revelações extra-bíblicas que surgem as chamadas seitas protestantes. Quais são as chamadas seitas protestantes? São aqueles grupos heréticos que surgiram dentro do protestantismo, como, por exemplo, os adventistas, da Ellen White, os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e as testemunhas de Jeová. Os fundadores desses movimentos, dessas seitas, desses grupos religiosos, eram do meio protestante. Mas sempre alguém teve uma revelação. E a partir disso criou um novo movimento, dividiu a igreja. Então vejam o perigo dos falsos ensinamentos e dos falsos mestres. No Brasil, a gente já mencionou a teologia da prosperidade. Eu não pareço, mas eu tenho 45 anos, um corpinho de 60. Mas por que eu estou mencionando isso? Quando eu comecei a me entender por gente, nos anos 90, adolescente, eu me lembro a febre que foi no Brasil da batalha espiritual. A Igreja Presbiteriana de São Luís, a chamada Central, a igreja evangélica mais antiga do Maranhão, organizada em 1886. 1886. Ela foi dividida, ela passou por uma grandiosa divisão na década de 90 por conta do movimento de batalha espiritual. Por quê? Porque o pastor titular e o pastor auxiliar, como a maioria dos membros, abraçou a ideia do movimento de batalha espiritual, de dente de ouro, de profetizar, de amarrar. Tinha que amarrar. Corpo fechado, tem que amarrar. E a igreja sofreu uma divisão, porque os dois pastores saíram e fundaram uma nova denominação, e atrás deles, 90% dos membros foi. Então eu me lembro da batalha espiritual. Quem não lembra do G12? Grupo dos 12. Aqui o pastor presidente Sebastião está dizendo que essa igreja experimentou uma crise, não pequena, por conta do G12. G12 é uma suposta visão de crescimento de igreja. O considerado pai do G12 é o colombiano César Cartellano, que a ideia é cumprir a grande comissão. Então você forma um grupo. Quando esse grupo alcança... Existem adaptações, né? Porque é que nem pizza no Brasil, né, meu amigo? Você vai na Itália, nos Estados Unidos, você encontra ali 8, 10 sabores de pizza, talvez 12. Aqui no Brasil, meu amigo, 45, 50. O que ainda não inventou, vão inventar. Isso é legal da cultura brasileira, né? Porque o brasileiro ele é inventivo, ele é muito criativo. Infelizmente, muitas vezes, ou frequentemente, essa criatividade é usada para o mal. Mas quando é usada para coisas interessantes, é formidável. Então, qual a ideia básica do G12, né? Cumprir a grande comissão, evangelizar, impactar o mundo. E aí, quando chega o grupo, reúne um grupo, né? Começa uma célula, chega 24, divide. 2 grupos de 12. Aí esse grupo de 12 vai crescendo quando chegar a 24, e aí a ideia é uma PG, né? Uma progressão geométrica. Vai se ampliando. Só que no pacote dessa proposta de crescimento de igreja veio o quê? Veio cura interior, veio confissão positiva, você decreta.
Você determina o que você quer. Positividade, é assim, uma espécie de... Né? Você vai numa academia, né? Positividade, pensamento positivo, você alcança. Aí veio muita coisa ruim no pacote. Como? Práticas judaizantes, exatamente. Então, eu já vi batalha espiritual, eu já vi G12. E qual é a onda do momento? Qual é a grande ameaça para a igreja agora, fresquinho, em 2024? É a bandeira do inclusivismo. As pessoas têm que ser aceitas na igreja do jeito que elas são. A humanidade está caminhando para isso, viu, Cláudio? Então, você não pode dizer que a pessoa está errada, que ela está numa prática de vida pecaminosa, que isso foge ao padrão de Deus, porque a sociedade valoriza essa pessoa, ela tem o direito dela. Ontem eu estava vendo uma matéria, essas aí que quando a gente liga o jornal, quando a criança não está perto, né, mostrando aí que o que fila para operação trans, né, mudança de sexo. Aí eu falei para a Carla, meu Deus do céu, tanto lugar do Brasil aí que o pessoal não tem as filas nos postos de saúde, né, para tratar um câncer. Não falta vacina, meu povo, para gripe. Aí o governo dá para as pessoas mudarem de sexo. Só quer mudar de sexo sendo adulta, que ela bancasse a mudança de sexo dela. Agora, o meu dinheiro, o teu dinheiro tem que pagar a mudança de sexo dos outros. Então, a grande ameaça que a igreja já está enfrentando em nossos dias é o quê? É a agenda, certo? Da diversidade, da pluralidade, seja o que você quiser ser, e você tem que ser recebido na igreja. Então, isso vai requerer de nós muita sabedoria. E quem não tiver firmado na verdade, aí adoça o bico. Aí amolece o discurso, por quê? Porque tem que receber pessoas, tem que arrecadar mais, tem que ter gente. Quantidade de igreja que perdeu o rumo da história, rapaz, que tem transformado a casa de Deus em discoteca. Jogo de luzes, que recorre a teatro, a coreografia. Nada contra as artes. Não estou aqui dizendo que não se pode ter uma apresentação, dança, coreografia, teatro, mas não no culto. Porque Deus não permitiu, não estabeleceu isso na Bíblia. Todas as vezes que Deus estabeleceu culto, todas as vezes que a gente vê o povo de Deus cultuando ao Senhor na Bíblia, a maneira como Deus edifica a sua igreja é através do ensino verbal. Deus não usou anjos para edificar a igreja. Deus decidiu não usar teatro, coreografia. É através da exposição da Escritura. E as pessoas, como vocês estão aqui, lúcidas, não estão em transe religioso. Não estão aqui em delírio. Lúcidas, como os crentes de Bereia, para saber se aquilo que está sendo dito tem respaldo bíblico. Porque tem igreja aí que você entra, rapaz, o show está rolando numa pegada tão forte que as pessoas entram numa outra dimensão, são abduzidas, e aí nesse transe religioso, aí, meu amigo, cabe qualquer coisa. E aí que alguns se aproveitam e exploram, porque as pessoas estão fora da razão. Então, como identificar essas ameaças? Como identificar? Notem que aqui no capítulo 3, Paulo diz o seguinte, versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, quer dizer, Paulo alertava, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A gente não pode deixar de denunciar o erro. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, você tem que ter sólido conhecimento bíblico, né? Aqui, antes desses versículos, Paulo dá um pouco do que foi a vida dele antes de Cristo. Ele era fariseu.
Ele estudou durante muito tempo, mas a graça de Deus se manifestou, ele pôde entender a cruz de Cristo, e todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras do Antigo Testamento, isso foi canalizado para a edificação do povo de Deus. Paulo era tão preparado que Deus o usou por graça, e a gente tem aqui praticamente metade do Novo Testamento são as cartas, as epístolas de Paulo, que edificam o povo de Deus até hoje. Então, qual é o primeiro recurso que Deus nos dá? Atenção, redobrada, para sentir o cheiro do veneno, que estão te oferecendo comida podre. Tem que ter um conhecimento sólido da Escritura, da Bíblia. Para você não ir no conto do boi tatá. Para você não abraçar, entrar na onda, não ir atrás de qualquer vento de doutrina. Você tem que conhecer a Escritura. E é por isso que a escola dominical é uma instância tão valorizada nas igrejas que são sérias, assim como a pregação no culto. Além disso, a gente tem que ter discernimento espiritual. A gente tem que estar em sintonia com Deus, com a nossa vida, com o Senhor em dia, sob oração, porque nem tudo se resume a conhecimento. Às vezes a gente vê... outro dia eu li numa matéria dizendo que no Brasil, números da polícia são aplicados diariamente, segundo os registros oficiais, mais de quase 5.000 golpes eletrônicos, 4.800 e alguma fração. Isso que a polícia, né, que o pessoal vai lá denunciar. Então são quase 5.000 golpes dados ou por WhatsApp, por internet, pelos meios digitais diariamente. Por que eu estou falando dos golpes? Lembrei. Certo. E você acha que todo mundo que cai no golpe é bobinho? Eu e você estamos sujeitos a cair nesse tipo de golpe, gente. Não, você se acha muito inteligente? Olha, gente, a bandidagem, o que não presta, o pessoal, dependendo da quadrilha, da banda, do grupo, eles têm recursos mais desenvolvidos até do que a polícia, dependendo do contexto. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Só ter conhecimento não é... aplicando aqui para a igreja. Não estou dizendo que o conhecimento não é importante, mas só ter conhecimento nem sempre é garantia de proteção. Até porque, às vezes, o lobo se introduz na igreja, a pessoa ela não se desvia da doutrina. Ela fala tudo certinho. Só que nos bastidores é um abusador, é um charlatão. Nem todo mundo tem 2 chifres na testa, gente. Tem de igreja que foi enganada aí, porque o cara chega, o cara sabe cantar, o cara sabe pregar. O cara em público. Nossa, olha o nosso aí, saiu de novo, né? O nosso aí, dá uma católica. Mas, nos bastidores, com o tempo, então a gente precisa de, além de conhecimento bíblico consistente, a gente precisa de discernimento espiritual. E é por isso que tem um dom que a gente já estudou no ano passado, dom de discernimento espiritual, que é muito útil para a igreja, como os demais. E também o quê? O parecer da liderança. Diante de certas situações, ou frente a certas situações na vida da igreja, vamos solicitar, vamos levar o assunto ao pastor, ao conselho, ou à junta diaconal, vamos escutar o parecer da liderança. Se a gente tomar esses cuidados, dificilmente a gente vai dar brecha, vai dar espaço para falsos mestres e para falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Vamos lá para a segunda e última lição. Aqui, a primeira lição é um alerta contra os falsos mestres e os falsos ensinos. A segunda lição, graças a Deus, né? A boa notícia, porque a gente não pode também ficar só na desgraça. Primeiro, o evangelho humilha. Pecador, vai para o inferno, nada bom pode vir do ser humano, depravado. A gente peca por pensamento, por intenção, por atos.
É depois que o evangelho diz qual é a realidade do ser humano, mas ele tem salvação. E a salvação é Cristo Jesus. Então a gente acabou de falar da ameaça dos falsos mestres e dos falsos ensinamentos. E agora Paulo apresenta, inspirado por Deus, as marcas de uma liderança comprometida com o reino de Deus. Esse é o modelo, essa é a nossa referência. Primeiro a gente fala da enfermidade. E agora a gente está mostrando aqui qual é o caminho da cura, o que a gente deve ser em Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente destaca é o conhecimento teológico aplicado. O que significa isso? Notem que do versículo 3 até o versículo 11, Paulo, primeiramente, ele já tinha mencionado no versículo 2, os cães, né? Os maus obreiros, os da falsa circuncisão. Aí Paulo menciona que esse pessoal buscava os interesses pessoais e tudo isso era carnalidade. E ele fala no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E aí ele vai falar do que ele era, que ele passou a considerar todo o histórico de vida dele, toda a formação religiosa privilegiada, circuncidado ao 8º dia, fariseu, tudo isso era refúgio em comparação a Cristo. Mas onde é que eu quero chegar? E o conhecimento de Paulo das Escrituras, o conhecimento teológico dele, ele aplicou, ele soube entender a verdadeira natureza do povo de Deus. O que nós somos? Em vez de se apegar à circuncisão, à guarda do sábado, à dieta religiosa, versículo 3, nós é que somos a circuncisão, ou seja, em Cristo Jesus, essa é a ideia. Cristo é a nossa circuncisão. Em Cristo nós somos batizados. Cristo é o nosso maior tesouro, essa é a ideia. Nós que adoramos a Deus no Espírito. A comunhão que existe entre nós é espiritual. Nós adoramos a Deus em Espírito. Assim como Jesus disse à mulher samaritana. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito. Por quê? Porque os do partido dos 2 anos dizem o quê? Não, a adoração verdadeira é em Jerusalém. Nessa época ainda existia o templo. É no templo. Você já ouviu falar do Muro das Lamentações? Certo? Está lá na Jerusalém Antiga. O Muro das Lamentações não é nem um pedaço da parede do templo. É um pedaço do muro que rodeava o antigo templo. Mas os judeus até hoje acreditam que aquele é um lugar sagrado. E é por isso que a turistada, quando vai lá, enche as frechas do muro com papelzinho com o pedido de oração. Por quê? Porque o pessoal acredita que se orar ali, naquele local, é uma oração mais forte, mais poderosa, porque aquele local é sagrado. Porque ali estava o templo. Pessoal, esse pessoal não entendeu João 4. Vem, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito e verdade. Não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim dos samaritanos. É em espírito. Então, Paulo, todo o entendimento que ele tinha, ele aplicou. Nos gloriamos em Cristo. A gente não fica se gloriando em circuncisão. Que eu sou da tribo de Benjamim. Que eu sou da tribo de Levi. Porque meu tataravô, ele era judeu ortodoxo. Ele presidia, dirigia uma sinagoga. E não confiamos na carne. Não é questão de raça. Esses do grupo de 10 anos ficam destacando que os judeus têm privilégios diante de Deus. Não. Como Paulo afirma aos Gálatas no capítulo 3, né? Nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nós somos um em Cristo Jesus. Então, uma liderança madura, uma liderança sábia, é uma liderança que tem conhecimento bíblico e sabe aplicar isso à vida da igreja. Então, Paulo diz assim, não ao ensinamento dos falsos mestres, dos maus obreiros. Isso que eles estão dizendo, isso aí é abobrinha, isso é bobagem. Por quê? Porque nós é que somos a verdadeira circuncisão em Cristo. Nós é que adoramos a Deus em espírito. E nós não nos gloriamos em tradições humanas, na carne. Nós nos gloriamos em Cristo. Essa é a ideia. E
E é por isso que a gente menciona, né, de maneira positiva os crentes de Bereia, que comparavam a pregação apostólica com as Escrituras, e a igreja de Éfeso. Quando a gente lê Apocalipse, né, a gente tem nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira igreja mencionada ali é a igreja de Éfeso. Uma igreja muito abençoada por Deus, porque a igreja de Éfeso ela foi plantada por Paulo. Sabe quem passou por Éfeso? Passou por Éfeso Timóteo, foi pastor em Éfeso. O apóstolo João passou pela igreja de Éfeso. E na carta que Jesus envia à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, é dito sobre a igreja de Éfeso: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Esse elogio é dirigido à igreja de Éfeso. Essa igreja, em outras palavras, a igreja de Éfeso, ela conhecia a verdade de Deus. E ela o quê? Confrontava aqueles que se apresentavam como apóstolos, mas que não eram, e os resistiu. Aplicação para nós. Você que me escuta hoje, você é capaz de confrontar, baseado no amor e na verdade, um irmão ou líder que faz afirmações errôneas ou mesmo duvidosas? Se você vai numa reunião, pode ser aqui numa aula de escola dominical, você pode vir ao culto, e o pastor A, B, C, D, até a letra Z, dependendo do pastor, você vai numa reunião de mulheres ou de homens, e aí a pessoa que deu estudo disse uma coisa, e você percebeu que o que ela disse não tem base bíblica, ou que o que ela disse é confuso. Você tem coragem e disposição de depois procurar essa pessoa e dizer assim: você poderia me explicar? Você falou uma coisa que eu gostaria de entender. Você disse, ou então dizer assim: olha, você fez uma afirmação hoje que não tem base bíblica. Isso é aplicar o conhecimento teológico. Isso é amar a verdade de Deus. Isso é batalhar pela fé que foi dada aos santos. O que não pode acontecer, gente, na vida da igreja, é alguém, seja na hora da pregação, seja na hora da música, ou mesmo durante uma oração, falar uma coisa que não é correta e a gente fazer vista grossa. Por amor à verdade, a gente tem que buscar esse irmão ou irmão e o que? Ganhá-lo. Assim, ó, meu irmão. Porque às vezes a pessoa se equivocou, não foi de maneira intencional. Se a gente não desenvolver, se a gente não praticar isso aqui, a gente não vai se enquadrar na descrição de uma igreja madura. A gente não vai contribuir para ter uma liderança comprometida com o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A responsabilidade de confrontar alguém com base no amor e na verdade não é apenas do pastor, não é apenas do presbítero, não é apenas do diácono. É de qualquer crente em Jesus Cristo. Nós não somos chamados a compactuar com o erro, com a inverdade. E é porque muitas vezes, ou frequentemente, as pessoas se calam que heresias e bandidos ganham espaço no meio do povo de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você ser rude, para você ser grosseiro, para você se sentar na igreja como um detetive policial. Eu vou aqui avaliar todas as afirmações que o pastor fizer. Não é essa a intenção, irmãos. Não é essa a proposta. A proposta é: conheça a Escritura, ame o Senhor da igreja, e quando a verdade de Deus não for honrada na igreja, você tem o dever de mostrar aquilo que corresponde à palavra de Deus e chamar a pessoa à verdade. Vamos lá. Além do conhecimento teológico aplicado, testemunho de vida. Olha aqui o que Paulo diz aqui aos Filipenses, né, a partir do versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Aí ele fala, irmãos, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Gente, Paulo era um homem muito abençoado por Deus.
usado pelo Senhor para plantar várias igrejas. Escreveu várias cartas, mas ele é um homem humilde. De tal maneira que ele pôde dizer à igreja, versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. As pessoas recebiam o que Paulo escrevia, a maioria delas, como autoridade, porque a vida de Paulo chancelava, confirmava o discurso dele. Não havia uma dicotomia, um divórcio, uma separação entre o que Paulo dizia e o que Paulo vivia. Então, além de ser um grande conhecedor das Escrituras, Paulo tinha testemunho de vida. E no capítulo anterior, notem as palavras que ele usa em relação a Timóteo. Capítulo 2, versículo 22. E conheceis o seu caráter provado. Ou seja, era alguém cuja reputação era conhecida e atestada pelos da igreja. E sobre Epafrodito, versículo 29, recebei-o, pois, ainda no capítulo 2, no Senhor, com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Ou seja, Timóteo e Epafrodito, como Paulo, eram pessoas que davam testemunho do Evangelho. O testemunho de vida delas era impactante. A liderança da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro pode respaldar seu nome? Seu testemunho é positivo? Já mencionamos, né? Paulo era um exemplo para os demais, versículo 17. E uma outra marca de uma liderança comprometida com o reino de Deus, além de ter conhecimento teológico e saber aplicá-lo, além de apresentar testemunho de vida, além de ser um exemplo para os demais, é saber exortar com firmeza e, quando necessário, até com lágrimas. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, ou seja, Paulo exortava, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso é pastoreio. Então, qual é a dinâmica do cuidado pastoral? Vida da igreja. Vida da igreja. Que igreja visível. Igreja visível, só Deus conhece. Igreja visível. Igreja visível, rebanho, tem ovelhas. Mas, às vezes, quando tem um bode no meio das ovelhas. Tem um lobo, travestido de ovelha. E, às vezes, tem uma ovelha. Só que a ovelha está dando trabalho. Teimosa. E aí, Deus colocou na vida da igreja pastores. Então, ora o pastor vai chegar e exortar, orientar, instruir. Ora o pastor, depois de ter exortado, orientado e instruído, ele vai chegar assim, presta atenção. Vai dar um puxão de orelha. Não é só pastor, os presbíteros também que são pastores. E em casos mais graves, o conselho de pastores vai ter que aplicar o quê? Uma disciplina. Porque aquele irmão se tornou repreensível publicamente. Você acha que isso é agradável? Você acha que isso é fácil? Mas faz parte do pastoreio. Aos presbíteros de Éfeso, Paulo disse, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Isso está em Atos capítulo 20, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, porque onde há ovelhas, há lobos. E lobo quer o quê? Quer abocanhar a ovelha. Que não pouparão rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessaria de mostrar com lágrimas a cada um. Então, meus irmãos, outra marca da liderança é a exortação. O líder ou o crente maduro, ele tem que, a partir do conhecimento da Escritura e com a motivação de Cristo, que é edificar, ele tem que exortar, ele tem que confrontar. Ele não pode ter medo das pessoas. Ele não pode sacrificar a verdade de Deus para ficar bem na fita com a galera.
É o amigão da turma. Sabe? Paz e amor? Não, isso aí, na política secular, isso é comum. Teve uma eleição lá para governador de São Paulo, na década de... Foi na eleição 90, né? Que aí aquele político Adhemar de Campos, ele pleiteava ser governador, e aí ele tinha destratado, ou dado uma resposta uma vez ríspida, para um jornalista do jornal O Estado de São Paulo. Aí o jornal botou um repórter na cola dele, meu amigo. Aí teve o dia 12 de outubro. 12 de outubro é feriado no Brasil, né? Aí no dia seguinte, dia 13 de outubro, matéria de capa do jornal. Adhemar de Campos de manhã lá em Aparecida do Norte com os católicos. Adhemar de Campos, 13 de outubro, no dia anterior, de tarde, com os evangélicos no Pacaembu. Você entendeu? Você entendeu ou não? O jornal mostrou o quê? Que no dia anterior ele tinha batido o ponto, o cartão, lá com os católicos em Aparecida e de tarde com os evangélicos no Pacaembu. O político é assim. O que ele estava? Ele estava atrás de quê? Voto. Então, no mundo, isso é muito comum. Agora, esse espírito não pode entrar na igreja. Porque se entrar, a igreja deixa de ser igreja. E, finalmente, como marca também da liderança comprometida com o reino de Deus, são aqueles que trabalham aqui com os olhos voltados para a eternidade. Paulo faz um alerta em relação aos maus obreiros, aos inimigos da cruz, aqueles que se vangloriavam no seu nome, no seu currículo, na sua história, na carnalidade. Isso tudo é carnalidade, coisa humana. E ele termina dizendo o seguinte, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim todas as coisas. Então, meu irmão, não trabalhe aqui somente esperando reconhecimento aqui. Até porque, se você esperar muito reconhecimento daqui, pode ser que você morra frustrado. Seu tesouro está onde como é aquele negócio que come o livro? A traça não pode correr o erro. Certo? Então, disposição para se doar a causa, apesar dos dissabores dela. Eu termino com uma ilustração. Essa ilustração, eu vou ler aqui, é uma das coisas mais bonitas que eu já encontrei. É uma história real e que, justamente por ser uma ilustração, né, exemplifica a importância de nós trabalharmos para o Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão, não é inútil. Um soldado gravemente ferido, antes de morrer, pediu ao capelão que o assistia que escrevesse uma carta à sua antiga professora de escola dominical. Então, o soldado estava lá gravemente ferido. O capelão é aquele religioso que dá assistência, né, às pessoas que estão numa situação difícil. Nesse caso aqui, o soldado estava gravemente ferido. E o soldado pediu ao capelão que escrevesse uma carta à sua antiga professora de escola dominical. O que é que o soldado ferido pediu ao capelão? Conte-lhe que eu morro cristão por causa do que ela me ensinou na classe da escola bíblica dominical. A lembrança de seus apelos fervorosos e do calor de seu amor quando nos pedia que aceitássemos a Cristo tem permanecido comigo. Diga-lhe que eu a encontrarei no céu. Foi o pedido do soldado ao capelão para que ele fizesse chegar essa mensagem à sua antiga professora de escola dominical. A mensagem foi enviada, a carta foi escrita, a mensagem foi enviada, e algum tempo mais tarde o capelão recebeu a resposta da antiga professora de escola dominical daquele soldado. Qual foi a resposta dela? Que Deus me perdoe. Justamente há um mês eu renunciei minha posição e abandonei meus alunos da escola dominical porque achei que meu trabalho estava sendo infrutífero. Agora,
Eu lamento a minha impaciência e falta de fé. Eu vou pedir ao meu pastor que me permita voltar a ensinar. Eu aprendi que quando alguém semeia para Deus, a colheita é certa e abençoada. Fantástico. Maravilhoso. Emocionante. É no Senhor nosso trabalho. Nem sempre, irmãos, nós vamos colher os frutos do nosso trabalho aqui. Nem sempre veremos. Mas nós semeamos para a eternidade. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho dos seus santos, diz o autor da Epístola aos Hebreus. Quem serve na igreja, quem trabalha na causa do reino, sabe que existem espinhos. Sabem que há dissabores. Sabem que existem lutas, que por vezes bate o desânimo. Mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos dá graça e nós temos que os nossos olhos devem estar postos em Cristo, para que as nossas forças sejam renovadas e a gente continue trabalhando. Porque no Senhor nosso trabalho não é em vão. Quais são as lições do capítulo 3 que nós destacamos hoje? A primeira é o cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinamentos. A segunda lição, as marcas. Aprendemos sobre as marcas de uma liderança comprometida com o reino de Deus. Quais são essas marcas? Conhecimento teológico aplicado, que requer, obviamente, conhecimento bíblico, para a gente saber fazer a aplicação. Testemunho de vida, exemplo para os demais, exortação com firmeza e com lágrimas, quando necessário, e trabalho. Quem realmente está comprometido com o reino, trabalha aqui com os olhos voltados para a eternidade. Conclusão. Como está preparado para servir a igreja de Deus? Nesse mesmo capítulo, do versículo 12 ao versículo 4, eu chamo a atenção de vocês para 4 princípios que servem para todos nós. E é com isso que a gente encerra a aula. Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, mesmo Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso e já havia escrito outras cartas. Mesmo Paulo, um homem com grande conhecimento teológico, que já havia sido usado por Deus em muitos contextos, que havia plantado várias igrejas, que havia sido usado para levar muitas pessoas aos pés de Cristo. Ele entendia que ele era uma obra inacabada. Ninguém está pronto. Deve haver em nós um santo sentimento de insatisfação. Você já leu a Bíblia toda? Você acha que é suficiente? Será que não tem mais coisa para você aprender a palavra de Deus? Você aprendeu a tocar um instrumento, será que você não pode melhorar? Para tocar esse instrumento melhor ainda? Todos nós podemos melhorar, podemos crescer, podemos desenvolver a salvação que o Senhor nos deu. Cuidado com a acomodação. Segundo princípio. Primeiro é esse, né? Um santo sentimento de insatisfação. A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode crescer. A gente só vai ser obra terminada, concluída, quando Cristo voltar e nos glorificar. Segundo princípio. Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Quero destacar o princípio do foco, sentido de direção. Um dos maiores evangelistas que já pisaram na terra foi Moody, século XIX. Antes do incêndio trágico de Chicago, em 1871, Dwight Moody estava envolvido com a divulgação da escola bíblica dominical, com a Associação Cristã de Moços, com encontros evangelísticos e com várias atividades. Mas depois do incêndio, tomou o propósito de se dedicar exclusivamente ao evangelismo. O princípio ensinado por Paulo de uma coisa fácil tornou-se realidade para ele. O resultado foi que centenas de milhares de pessoas se renderam a Cristo. Em outras palavras, às vezes a gente precisa diminuir a quantidade de coisas nas quais estamos envolvidos e focar em uma. Se Deus te deu o dom de ensino,
Esmere-se e se aprimore para você cumprir bem esse dom. Se Deus te deu o dom de misericórdia, ufa, tem muita oportunidade para praticar o dom de misericórdia. Se Deus te concedeu o dom de governo, procure administrar de maneira adequada. Mas se você se envolver em muitas coisas, que às vezes a pessoa tem um coração tão grande, né? E ela não sabe dizer não. Então ela vai fazer tudo a meia boca ou de maneira limitada. Então, é preciso ter foco, saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, onde Deus quer que eu o sirva de maneira especial. E focar nisso, irmão. Terceiro princípio, o texto também diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Direção. Cuidado com a síndrome da mulher de Ló. Qual é a síndrome da mulher de Ló? Virou estátua de sal por quê? Porque olhou para trás quando não era para ter olhado. A ordem é: não olha para trás, segue adiante. Mas, possuída de uma diabólica curiosidade, ela olhou para trás no momento errado. Devemos aprender com o passado. Eu gosto de história, a gente tem que aprender com o passado. Mas o problema é o quê? É querer viver no passado. É se tornar refém do passado. Ah, porque na minha época era assim. Ah, porque naqueles tempos, lá em Minas, né? Ou lá no Maranhão. Ei, acorda. Você não está no Rio de Janeiro, na praia? Você pode ir lá de férias. Posso ir lá na Terra Santa, no Maranhão, de férias. Mas hoje eu estou aqui em Brasília, nós estamos em Brasília. E o tempo que Deus nos deu é o tempo chamado hoje. Você não tem como voltar no ontem, no que passou, e você não tem como se adiantar 10 anos. Então, uma ilustração que eu gosto é do retrovisor. O retrovisor do carro é útil? Com certeza. Se não fosse, não existiria. Mas a gente só usa de vez em quando, porque se a pessoa tentar dirigir sempre olhando pelo retrovisor, misericórdia, hein? Vai causar muitos acidentes, vai colocar em risco a vida dela e de outras pessoas. A gente usa o retrovisor quando necessário. Então é um olho no gato, outro no rato. Tem que saber o momento certo de buscar, de olhar para trás, mas sem esquecer que o nosso maior desafio é viver o hoje, o tempo chamado presente. Tem uma frase do Kierkegaard que eu acho fantástica, eu coloquei aqui. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Interessante, não? A gente só pode compreender a vida com a perspectiva do ontem, do que aconteceu. Mas a gente só pode viver olhando para frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Determinação. O verbo prossigo usado aqui, né, que aparece aqui, em seu sentido original, denota esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a presa. Então, qual é o nosso prêmio, a nossa recompensa? É o que o Senhor vai nos dar, nos conceder quando Ele voltar. Insatisfação, foco, direção e determinação são princípios úteis para o desenvolvimento da nossa salvação, como Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 12, né, que nós devemos desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Então, meus irmãos, com isso a gente aqui encerra as lições do capítulo 3. Aprendemos hoje que devemos ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos, mas também aprendemos quais são as marcas de uma liderança comprometida com o reino de Deus. Que Deus nos ajude a ser ovelhas pastoreáveis, ovelhas que sabem ouvir a repreensão e que contribuem para o crescimento do seu reino aqui na terra. Vamos orar? Senhor, agradecemos porque a Tua palavra é de edificação para todos nós. O Senhor nos concedeu entendimento, Teu Espírito nos ilumina, ó Deus, para aceitar a Tua verdade. Ajuda-nos, pois, a praticá-la, a obedecê-la.
a fim de que nossa vida não seja de tropeço, pedra de tropeço para outros. E as nossas palavras e o nosso comportamento não irradiem na vida da igreja e na vida das demais pessoas aquilo que não é teu. Pelo contrário, Pai, que tenhamos esmero, que nos esforcemos em conhecer mais do teu evangelho, em vivê-lo, de tal forma que o Senhor nos use para inspirar e estimular outros a amar mais o Senhor. E que os nossos olhos estejam postos na pessoa bendita do teu Filho Jesus. Sabendo, ó Deus, que a boa obra iniciada em nós, um dia há de ser completada, há de ser concluída. Segundo a tua boa vontade e para a tua glória, Senhor. Guarda-nos, Senhor, protege-nos nesse dia, nessa nova semana que se inicia. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo a todos.